Louvado seja o nome do Senhor. Glorificamos o Senhor nesse dia. Estamos todos aqui reunidos para louvar a Deus. Eu gostaria de convidar a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí nas mídias sociais, esse culto que está sendo transmitido aqui no Primavera, para a glória e honra do Senhor Jesus. Quero que você se junte comigo. Vamos orar? Vamos convidar Deus para ele ser o centro de toda a atenção, de todo o culto, de toda a adoração deste momento. Amém? Feche seus olhos, vamos orar agora. Querido e amado Deus, neste momento eu gostaria de convidá-lo. Vem, Senhor, tomar o teu lugar de honra nas nossas vidas. Vem neste momento, Senhor, agir com poder e glória. Vem, Senhor, se manifestar neste momento, neste domingo, aqui que estamos reunidos para te adorar. Que seja um louvor, uma adoração sincera dos nossos corações. Que o Senhor se faça presente em cada momento, em cada minuto que estivermos aqui reunidos. Que todos aqui possam, Senhor, de uma forma expressar nos seus lares, onde quer que estejam, até mesmo aqui, Senhor, possamos estar trazendo diante do teu altar tudo aquilo que é merecedor do teu nome, tudo que é merecedor da tua honra, tudo que é merecedor da tua manifestação, Deus. Que haja milagres, que haja sinais, que haja prodígio, que haja tudo que for do teu nome, para a glória do teu nome. Neste momento, te convidamos, Senhor, toma o teu lugar de honra nas nossas vidas, nesse momento, e conduz esse louvor para a honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos adorar a Jesus. Você vai, nesse momento, declarar que qualquer coisa pode acontecer por aí, mas o Senhor provê todas as coisas. Que você declare com fé. Se você está falando assim, não, mas eu acho que eu não tenho essa fé, não sei, parece que
Senhor virá. Você não sabe de onde, mas o Senhor sabe. Então é isso que você vai declarar agora. Que você vive pela fé, não por aquilo que você vê, não pelas notícias, não pelas circunstâncias, mas você vive pela fé. Então você vai dizer: esta paz que eu sinto na minha alma é porque eu amo o Senhor, é porque eu olho para o Senhor. Amém? Confia no Senhor. Confia. Entrega tudo nas mãos do Senhor e confia nele. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. E nessa fé,
crendo que todas as coisas estão debaixo da orientação do Senhor, eu quero te convidar. Na próxima sexta-feira, está conosco em adoração e clamor ao Senhor, às 22 horas. Será no dia 29, sexta-feira, dia 29/5, às 22 horas. Nós estaremos de joelhos intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelas nossas lideranças, intercedendo pela igreja do Senhor espalhada pela face da terra, para que cada crente se fortaleça. Irmãos, o Senhor está dizendo: coloque a sua casa em ordem. E é isso que nós estamos fazendo, colocando a nossa casa em ordem. Aleluia! Glória a Jesus! Então você está convidado no dia 29, às 22 horas, dobrar o seu joelho e orar. Amém? Estaremos juntos. No dia 31, domingo, nós estaremos ceando, faremos a ceia do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. E você que está no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp aqui da Igreja do Primavera, você vai ser notificado, porque nós faremos os agendamentos, para evitar também aglomerações. Nós estamos também seguindo as orientações, amém? Porque crente vive debaixo das orientações, amém? Então nós faremos a Santa Ceia do Senhor no próximo domingo, dia 31. E você que quer ofertar, dizimar, entre em contato com o pastor através do WhatsApp. Ele vai até você e você entrega ao Senhor o culto completo. Aleluia! Saudade dos irmãos. E agora nós iremos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração através da sua palavra. Abra a sua Bíblia, abra os seus ouvidos, o seu coração e ouça a voz do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, amém, glória a Deus. Meus queridos, é um privilégio poder estar aqui com você mais uma vez. Sei que você não pode estar aqui fisicamente, mas sei que você está conosco, espiritualmente falando, amém? Abra sua Bíblia em Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Amém? Na minha versão, revista corrigida, diz assim: assim corro também eu, não sem meta, como coisa incerta, assim luto, assim combato, não como desferindo golpes no ar, não como batendo no ar. Amém? Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus grande, Deus poderoso, nós agradecemos o Senhor nessa noite, quando nós temos o privilégio de entoar louvores ao Teu nome, ouvir a Tua palavra. Senhor, ministra nos nossos corações a Tua palavra agora, a aplicação da Tua palavra. Senhor, me usa com poder. Fale na minha vida e fale na vida dos meus irmãos, para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, aqui nesse texto que nós lemos da palavra de Deus, nós vemos a nossa vida, a vida do ser humano, comparada como uma corrida, como uma luta de boxe, onde tem o lutador, onde tem um atleta. Mas eu gostaria que nós pegássemos um exemplo aqui da corrida, E estudando sobre esse assunto, eu descobri que a primeira coisa, que para acontecer uma corrida, a primeira coisa que precisa acontecer é o atleta aceitar a correr. Se o atleta não aceitar o desafio da corrida, não existe corrida. Se o pugilista não aceitar o desafio da luta, também não haverá luta.
Então a primeira coisa que precisa acontecer é a pessoa aceitar aquele desafio. Na nossa vida espiritual não é diferente, meus queridos. Para que nós começamos a caminhar, a traçar uma caminhada com Cristo, nós precisamos também aceitá-lo. É o primeiro ponto. A nossa corrida, a nossa caminhada começa a partir do momento que nós aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas pensando na corrida física, eu lembrei aqui da São Silvestre, aquela corrida que nós temos no final do ano, ali início do outro ano, nós temos ali aquela corrida tão esperada, onde os atletas se preparam o ano todo para competir naquele dia da São Silvestre. E nós vemos que esses atletas, eles precisam ter algumas coisas com eles para conseguir concluir aquele objetivo, que é concluir aquele percurso, né, estipulado pela São Silvestre. Eles precisam ter uma preparação, eles precisam ter uma determinação para que consiga atingir os seus objetivos. Mas na nossa vida espiritual não é diferente. Nós também precisamos ter algo que nós precisamos fazer, precisamos nos preparar. Começa então com o nascimento, com o novo nascimento, quando nós aceitamos a Cristo. Exige toda uma força, né, voltada para que eu queira uma mudança, para que eu queira uma vida diferente, para que eu queira uma vida pautada na presença do Senhor. E então, esse verso nos fala disso, que quem não tem meta definida, ele fala de uma meta, né? E quem não tem meta definida, qualquer coisa serve. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já observaram isso? Se você não tem uma meta, se você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe qual é o seu objetivo, se você não tem uma meta definida para você, você vai para qualquer local, tudo serve. Mas na vida espiritual, meus queridos, não pode ser assim. Precisamos ter uma meta certa. Qual que é a nossa meta? Viver na presença do nosso Deus, viver de acordo com a vontade dEle, viver pautado nesta palavra. Esta é a nossa meta, e chegar a Canaã celestial é a nossa meta. Quem não tem um alvo, aqui nós vimos no verso que o pugilista ele não golpeava no ar, mas tinha um alvo certo. Na nossa carreira espiritual tem que ser assim. Na vida física, se ele também não tiver o alvo certo e aplicar os seus movimentos em locais errados, ele vai ser nocauteado e vai perder aquela luta. Mas na vida espiritual também não é diferente. Se nós não tivermos o nosso alvo certo, nós também vamos para outros caminhos, vamos tomar outras atitudes e vamos perder essa corrida, vamos perder essa luta, vamos perder essa batalha. Mas existe algo muito interessante na vida do cristão, naquele que decidiu caminhar com Cristo, naquele que aceitou este desafio, aquele que entendeu o processo. Todos os crentes que correm e continuam perseverando espiritualmente falando, têm ou devem ter a certeza da vitória. Então nós temos esse diferencial conosco. O lutador, ele não sabe se ele vai ganhar a luta. O maratonista não sabe se ele vai concluir todo o percurso. Mas nós temos a certeza de que nós temos a vitória, porque Cristo já nos garantiu essa vitória. Nós temos essa diferença. Mas o maratonista, ele sabe que
quando ele começa a corrida, parece que está tudo bem, parece que está leve, mas depois de alguns quilômetros começa a pesar, os passos começam a ficar menores, parece que a força vai diminuindo, as dores começam a surgir, as cãibras, aquela falta de ar, e às vezes bate um desânimo. Será que vai conseguir concluir o percurso? Será que tem resistência para chegar lá? Na luta não é diferente. Quando dá lá para o segundo, terceiro round, já sangrando, será que consegue chegar ao final da luta como vencedor? Mas nós não, meus queridos, nós temos a certeza, porque alguém já nos garantiu essa vitória. Precisamos apenas perseverar no Senhor, continuarmos caminhando no Senhor, porque Cristo já fez o maior sacrifício. Cristo já fez o que era mais difícil de fazer. Agora nós precisamos o quê? Perseverar nessa caminhada, continuar com Cristo. Mas existe alguns pontos que eu gostaria que nós discorresse rapidamente neste texto. Está voltada para uma meta maravilhosa, preste atenção. Mas agora desejavam uma melhor, ou seja, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Está lá em Hebreus 11, 10, 14 e 16. Olha isso, meus queridos. Deus já preparou um local, já tem uma cidade preparada, já tem algo especial preparado, já está tudo pronto. Nós precisamos apenas perseverar na nossa caminhada. Depois da visão, depois de Deus abrir o entendimento, desejavam a celestial. Que visão é essa, meus queridos? Isso aqui estava falando para a nação de Israel. Depois que eles chegaram na terra prometida, agora eles têm um entendimento aberto, e agora eles não querem só mais aquela terra, mas agora eles querem a presença do Senhor continuamente. Agora eles querem a nova Canaã, e todos nós que somos o Israel de Deus, perseveramos e caminhamos, marchamos em direção ao alvo, em direção à nossa meta, que é a Canaã celestial. Tudo isso é acessível apenas por meio do que Jesus fez na cruz, a nossa fé naquela obra concluída. Não tem outra forma, a única maneira é através do que Jesus fez na cruz. Mas quando começar as câimbras, quando começar as dores, começar a falta de ar, o desânimo, começar a ficar cansado, lembra que existe uma cidade preparada, existe uma mansão preparada para você, existe uma Canaã celestial te esperando. Renove as suas forças, busca no Senhor a energia necessária para continuar caminhando. Não desista, não pare de lutar. O corpo, ele não deve distrair por nada, não deve se distrair. Gênesis 24, 56, ele lhes disse: não me detenham, porque o Senhor prosperou o meu caminho, me deixem partir para que eu volte ao meu Senhor. Eu estou falando aqui de Eliezer, quando ele foi buscar a esposa para Isaque. Abraão tinha solicitado que ele fosse buscar uma esposa para o seu filho, e ele foi buscar, e quando ele chegou naquela terra, naquele local, ele encontrou ali a esposa de Isaque, e ele queria partir, mas aquela família pediu para que ele ficasse um período maior naquele local, mas ele falou: não me detenham. Por que isso, meus queridos? Ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta. Qual era a meta que ele tinha que cumprir? Levar a esposa para o seu Senhor, levar a esposa para Isaque. Ele saiu com aquela missão, ele saiu com aquela meta, com aquele objetivo, e ele queria cumprir aquele objetivo.
Qual é o seu objetivo? Que objetivo você tem que colocar diante do Senhor? Mantenha firme na sua meta. Na nossa vida espiritual não é diferente. Muitas coisas surgirão para nos distrair. Não permita que você seja distraído com as coisas deste mundo. Muitas coisas. O dinheiro é uma das coisas que às vezes tenta nos distrair. O consumismo, as coisas deste mundo, as coisas que aparentemente são boas à nossa carne. Essas coisas tentam nos distrair, mas não permita, mantenha firme, porque você tem um objetivo maior, você tem uma meta, que é atingir o alvo, é Cristo. Então caminhe nessa meta, não aceite o mundo, as distrações do mundo, não aceite, persevere. Mas existe um incentivo para esta corrida. A grande nuvem de testemunha, isso está lá em Hebreus 11, de 1 a 40, e no capítulo 12, verso 1, diz assim: estamos rodeados de testemunha. Meus queridos, quando nós observamos a maratona, a carreira física, aquela trajetória da São Silvestre, que eu dei o exemplo aqui, nós vemos muitas pessoas, muitos espectadores, muitas pessoas ali presenciando essa corrida, presenciando essa maratona, muitas pessoas olhando para você, vendo se você vai conseguir mesmo concluir, vendo se você está correndo da forma certa, vendo se as câimbras estão te dominando, se as dores, se o cansaço tomou conta de você. Na corrida espiritual, meus queridos, não se iluda, não é diferente. Você tem uma nuvem de testemunhas te observando, vendo a forma que você está se portando, a maneira que você está conduzindo as coisas, que você está administrando os seus problemas, a maneira que você está enfrentando os obstáculos, os desafios dessa vida. E eu falo que as melhores pessoas, as pessoas que te conhecem melhor, que sabem mais sobre você, a sua própria família. A sua própria família te observa 24 horas. Você pode ter certeza disso. Os seus filhos, sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, os seus primos, quem estiver próximo de você. E além deles, você tem os seus vizinhos, você tem os seus irmãos. Meus queridos, o fato é que nós somos observados 24 horas. E aí vem toda uma responsabilidade com este nome chamado cristão. Eu tenho que zelar por este nome. Será que eu estou fazendo da mesma forma que eu prego? Será que eu estou fazendo da mesma forma que eu estou falando aqui, eu estou vivendo lá na prática? Mas você fala assim para mim: pastor, eu não prego, eu não sou pastor, eu não prego. Ok, você prega com a sua vida todos os dias, você pode ter certeza disso. Todos os dias você prega com a sua vida, e as pessoas continuam te observando. Não se iluda, você tem uma nuvem de testemunha te observando. Que você seja vitorioso nessa batalha, nessa luta, nessa trajetória. Quer ser vitorioso? Quer continuar vitorioso? Esteja pautado na palavra. Esta é a melhor forma, é o jeito certo de garantirmos a vitória, porque o mais difícil Jesus já fez. Amém, meus queridos? Mas existe mais um outro ponto que eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. Existe a capacitação para esta corrida. Na São Silvestre, na maratona física, existe também uma capacitação. Existe, e a primeira delas é você eliminar o peso, eliminar aquilo que te atrapalha. Escolha tênis leves, é uma orientação. Escolha roupas confortáveis, é outra orientação. Não leve uma mochila nas costas.
Na corrida, não carregue uma mochila, não carregue peso com você. Se livre desses pesos, porque isso vai te atrapalhar na trajetória, vai te atrapalhar na corrida do dia a dia. Se na maratona te atrapalha, na São Silvestre, na corrida espiritual também te atrapalha. Você precisa se livrar do peso do pecado. O peso que o pecado, aquilo que o pecado nos arrasta para baixo. Você precisa se eliminar, você precisa deixar isso de lado, porque nós já temos o caminho. Que caminho é, pastor? Jesus. Confesse esse pecado a Jesus e elimina, tira tudo da sua frente, tira de você isso que te atrapalha a trajetória. Não deixa que o desgosto, não deixa que a raiva, não deixa que a ira, não deixa que nada desses males atrapalhe a sua caminhada com Cristo. Mas persevere. Hebreus 12:1. Deixa todo o pecado de lado. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. Ele rodeia você, eu sei disso, porque ele me rodeia também. Mas nós temos alguém que nos livra, alguém que nos capacita a vencer este pecado. Só entendemos, meus queridos, ou só podemos fazer isto quando entendemos que todas as coisas vêm a nós por meio da cruz, e que a cruz deve ser sempre o objetivo da nossa fé, o que dá liberdade ao Espírito Santo para operar na nossa vida. Nós precisamos dar essa liberdade para o Espírito, deixar ele operar na nossa vida, entender o processo. Já estou encerrando, meus queridos. Em Colossenses 3, de 8 a 10, diz assim: mas agora despojai-vos também de toda a ira, de toda a cólera, de toda a malícia, das palavras torpes da vossa boca. Olha isso, verso 9: não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com os seus efeitos. Olha isso, verso 10: e vós vestistes do novo em Cristo, nova criatura, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Tudo se fez novo, meus queridos. Aquela fala que nós tivemos lá do pecado original e que perdemos a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança do Criador, quando Cristo lá na cruz fez o sacrifício por mim e por você, ele devolveu a nós a possibilidade de tornarmos semelhantes novamente ao Criador. E é através dele que nós fazemos isso. Não por nós não temos condições para fazer isso, mas através de Jesus Cristo, nós temos essa possibilidade hoje, e nós tornamos novamente a essência. Deus bolou um plano para nos resgatar, através da morte do seu Filho, ali na cruz, e ele fez isso. E seu Filho veio, passou por esse mundo com êxito e nos resgatou para a glória do nosso Deus. É interessante quando nós pensamos assim, que nesta corrida também precisa uma direção, precisa a direção do olhar, um olhar para o local certo, o olhar da corrida, não olhar para trás, como a mulher de Ló. Nós temos exemplo na Bíblia. A mulher de Ló, meus queridos, tinha uma orientação para sair da cidade e não olhar para trás. Ló tinha recebido essa orientação de Deus, e ele foi com seus filhos e
com a sua família, com a sua mulher, mas a mulher não resistiu. Não resistiu à curiosidade, não resistiu às coisas deste mundo e olhou para trás. E a Bíblia fala que ela tornou uma estátua de sal. Muitas vezes, neste mundo, muitas coisas vão tentar atrair o nosso olhar para trás. Mas não se iluda, não se engane, não olhe para as coisas deste mundo. Mantém fixo o seu olhar no Criador. Tem outro verso na Bíblia que fala sobre isso também. Quem lança mão no arado, ou quem lançou a mão do arado, não deve olhar para trás. Lucas 9,62 fala sobre isso. O que acontece, meus queridos? Quem está arando? Jesus, ele deu exemplo daquela época, de quando ele estava aqui no mundo. E existia um equipamento que trabalha com bois, com cavalo, onde você segura ali o cabo daquele equipamento e você vai conduzindo no local que você quer que ele passa para trabalhar a terra, para plantação. Este é o arado. Se você tira o seu olhar daquele risco, daquela linha aonde ele vai passar, você perde aquele risco, e aí você perde aquele processo, você tem que começar de novo. Aqui na nossa vida não é diferente. Se nós olharmos para trás, nós saímos do caminho. Se nós olharmos para as coisas deste mundo, se nós olharmos para aquilo que tenta tirar a nossa distração, nós vamos perder a linha, perder o risco, perder o objetivo, perder o alvo. Jesus disse isso lá, com conhecimento de causa. Hoje, talvez se o exemplo de Jesus fosse hoje, talvez seria alguma coisa da comunicação, da computação. Ah, você está fazendo tal coisa, você tirou o olho, você vai perder isso, vai perder aquilo. Você vai errar este programa, ou vai errar aquilo que você está fazendo, aquela tarefa no computador. Talvez fosse alguma coisa deste nível. Mas naquela época era o arado que existia, para as pessoas entenderem. Era desta forma que Jesus fazia. Mas, fechando esta mensagem, meus queridos, preste atenção. Eu gostaria que você pensasse nisso, neste momento. Pensasse nesse foco, nesse objetivo, neste alvo. Que você lembrasse sempre que bater o desânimo, sempre que bater, hoje o dia está difícil, hoje está complicado, hoje parece que tudo que eu vou fazer, estou sem vontade de fazer, estou sem vontade de continuar caminhando. Meus queridos, renove suas forças na palavra, leia a palavra do Senhor, busca Ele em oração, recarregue a sua bateria, recarregue você, para você continuar caminhando. Mantenha firme, porque a sua vitória será certa, sua vitória já está garantida, você só precisa perseverar. Que você seja um atleta do Senhor, que sabe qual é o seu alvo, que você tenha clareza no seu alvo, que você tenha já entendimento de qual é o seu alvo, e que você persevere nele, que você continue caminhando rumo a este alvo, sem esmorecer, porque a batalha está ganha através de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te capacite a continuar lutando, que Deus renove as suas forças, que Deus possa te dar o incentivo de você deixar o peso de lado, conforme na maratona. Que Deus possa te dar clareza no objetivo, clareza no alvo, que Ele possa te fazer lembrar da tão grande testemunha, nuvem de testemunha que está à sua volta, que Ele possa te estimular a dar um bom testemunho, a continuar firme nessa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja.
Baixe a sua cabeça, quero falar com você. Pai querido, Deus Santo, te louvamos, meu Pai, nesta noite, pela Tua palavra ministrada. Obrigado, meu Deus, porque até aqui a Tua boa mão nos conduziu. Até aqui o Senhor tem nos protegido e tem nos guardado. Que o Senhor continue nos guardando. Que a Tua palavra seja para nós alimento. Que a Tua palavra nos fortaleça. Que o Senhor nos motive, meu Pai, a continuar caminhando. Todas as vezes que nós lembrarmos que existe uma cidade santa nos esperando, uma Canaã celestial nos esperando. Pai querido, nos fortalece, aviva a nossa fé, nos desperta para fazer a sua vontade, enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Nós queremos trilhar no teu caminho, não queremos ir nem para a direita nem para a esquerda, mas que o Senhor nos mantenha firme, o Senhor nos dê sabedoria, direcionamento para manter firme nesta caminhada. Nos sustenta, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco cada um dos teus filhos diante de ti, coloca a minha vida, coloca a vida das ovelhas desta igreja, meu Pai, os teus filhos, Senhor, meu Deus, visita cada um deles, renove a fé deles nesta noite, renove, Senhor, para que eles possam perseverar nesta caminhada, e aqueles que ainda não estão caminhando, que possam ingressar nesta caminhada, com objetivo definido, com objetivo certo, para viver de acordo com a Tua palavra. Senhor, só o Senhor é o nosso objetivo, só o Senhor é o nosso alvo, só o Senhor é quem nos fortalece. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de paz. Ergue suas mãos aos céus, que o amor do nosso Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, aquele que morreu, mas vive para todo sempre, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. E os irmãos digam amém. A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe.